Bom dia para você, que Deus te abençoe, graça e paz. É com muito temor e tremor que estou aqui essa manhã. Quero te convidar já de antemão a abrir a sua Bíblia no livro do evangelista João, capítulo 3. Antes de qualquer coisa, quero falar sobre duas coisas que não sei se você viu na internet, na televisão, sobre o acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes. Houve um acordo de paz que está sendo negociado há mais de 70 anos, que o Trump conseguiu fazer uma mediação e esse acordo saiu. Para muitas pessoas isso é uma alegria, muito bom, paz no Oriente. O problema é que o profeta Jeremias diz que quando começarem a gritar paz, paz, não haverá paz. Vai começar a ouvir mais rumores de guerra e outros tipos de coisa. Mateus 24 vai nos apresentar uma possibilidade de quando isso começa a acontecer, isso é chamado de princípio das dores. O que isso significa? Está chegando o fim. Isso é ruim? Claro que não. Jesus está voltando. E porque Ele está voltando, é tão urgente a nossa mensagem. É porque Ele está voltando que é tão urgente a chamada do Evangelho. E a segunda coisa que eu queria falar com você é sobre a infelicidade que atingimos a marca de, já passamos a marca, né? De 100 mil mortes por Covid-19. 100 mil famílias perderam seus entes queridos. E o que isso significa? A gente não sabe quantas dessas 100 mil pessoas foram para o inferno. Da mesma forma como o fim está próximo, Cristo está voltando, 100 mil pessoas já tiveram a sua vida findada, já tiveram a sua vida consumida pela morte. E o que isso significa? Novamente, a urgência que nós temos em anunciar o Evangelho de Cristo, para quê? Para que o perdido, o pecador seja encontrado, resgatado, salvo e remido. Essa é a nossa urgência. E talvez como por osmose, a Andressa, minha esposa, cantando todos os dias para o Noah se acalmar, ela cantava, dai-me um coração igual ao teu, já ensinando a ele desde pequeno que ele precisa de Jesus. Já ensinando a ele, mesmo quando ele não sabe falar, que ele precisa se prostrar aos pés do Criador, do Redentor e reconhecê-lo e pedir um coração igual ao dele. Reconhecer que ele precisa, de alguma forma, se sujeitar a Deus. E por conta dessa música, talvez por conta dessa música, Deus colocou no meu coração, e eu quero colocar para ti também, sobre um tema chamado Nascer de Novo, ou regeneração, baseado no texto de João 3. E com isso eu quero falar duas perguntas para você. Eu quero te incomodar de alguma forma, eu quero trazer para algumas pessoas paz e para outras pessoas talvez algum tipo de perturbação. Elias, quando estava anunciando a mensagem de Deus, Acabe o chama de o perturbador de Israel. Por quê? Porque Acabe estava em paz, mas uma paz que não era a paz de Deus. E aí Elias perturbava Acabe. E para alguns que estão acomodados do jeito negativo, eu de alguma forma posso incomodar você essa manhã. E eu quero falar com 3 pessoas aqui, mas antes eu quero fazer 2 perguntas. Presta atenção. Você tem certeza de como você sabe se você é salvo? Você tem certeza que você nasceu de novo? Eu quero te fazer essas 2 perguntas e o meu objetivo é encerrar essa mensagem com você conseguindo responder a essas 2 perguntas. E aí, algumas pessoas vão falar, é fácil responder isso, mas eu quero falar com 3 pessoas aqui essa manhã. A primeira pessoa que eu quero falar é você que não sabe se nasceu de novo. E a segunda pessoa é que, na verdade, nem sabe o que é isso, o que é nascer de novo. Um outro grupo de pessoas, ou uma outra pessoa com quem eu quero falar, é você que acha que nasceu de novo. Ou você até que nasceu de novo mesmo, mas vive como se não tivesse nascido. E por fim, o terceiro grupo
É você que nasceu de novo, mas de alguma forma precisa ser renovado. Precisa de alguma forma ser avivado. Precisa de alguma forma de um encorajamento. E para isso eu quero orar antes de ler o texto. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Graças te damos porque o Senhor tem falado conosco desde os boas-vindas até esse momento. Que seja a tua palavra fluir desse lugar, que seja o teu evangelho a ser levantado e erguido nesse lugar. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu falei, logo a minha primeira frase, que eu estava aqui com temor e tremor. Por quê? Porque eu sou uma pessoa... Eu ouvi uma mensagem há mais ou menos 10 anos atrás, e essa mensagem impactou tanto o meu coração que ela ecoe, e eu quero que ela ecoe para você também. Eu sou um homem moribundo, um homem que está morrendo, falando para pessoas que estão morrendo. Por isso a nossa urgência. Por isso que eu citei a paz em Israel e a quantidade de mortos por Covid só no Brasil. Porque nós somos pessoas que não sabemos quando é a hora nem o momento. Nós não sabemos quando Deus irá nos chamar. Nós não sabemos quando será o nosso momento de nos encontrarmos com o Senhor. E por isso nós precisamos estar preparados, prontos, cientes, conscientes da nossa situação. E para isso eu quero ler com você João 3, do versículo 1 ao 21. Me acompanhem com a sua Bíblia, o aplicativo tem Bíblia também. Se você quiser, me acompanhe apenas com seus ouvidos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os milagres, os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não sabe para onde vai e nem para onde vem. Assim acontece com os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Tecnicamente falando, a gente poderia encerrar aqui, porque João 3 é muito claro nas suas proposições, mas eu ainda quero acentuar, salientar, chamar a sua atenção para alguns pontos nesse texto.
Muitos comentaristas, muitos eruditos vão dizer que o Evangelho de João, esse texto de João, é o mais teológico de todos os evangelhos. Dos 4 evangelhos, o Evangelho de João é o mais teológico. É chamado de o Monte Everest da teologia. Ele é conhecido como o Santo dos Santos da revelação bíblica. Ou seja, é o evangelho mais amado, é o evangelho mais lido, particularmente é o evangelho que eu mais gosto, é o evangelho que eu mais me identifico, e ele é chamado também de o evangelho universal. Por quê? Porque ele não é escrito diretamente para um povo, ele é escrito para todos os povos. Ele é dito numa linguagem para que todos os povos entendessem, seja judeu, seja gentio, seja grego, seja escravo, seja livre. Ele é um evangelho voltado para todas as pessoas. E se o evangelho de João é o Monte Everest, podemos dizer que João 3 é o cume do monte. Porque em João 3,16, o versículo mais famoso, é o resumo da Bíblia. É o evangelho resumido. É o amor de Deus, Deus se colocando com amor, aquele que envia seu próprio Filho para a redenção da humanidade, prometendo consumação, redenção, trazer para si e mostrando a condenação. Ou seja, é o resumo da Bíblia. Tudo está resumido aqui em João 3. Mas tudo isso só vai acontecer se uma coisa acontecer antes: regeneração. Somente tudo isso vai fazer sentido se nós nascermos de novo. Se você nascer de novo. O que é regeneração? Regeneração é uma mudança radical na disposição dominante da alma, que sob a influência do Espírito Santo dá nascimento a uma vida que se move em direção a Deus, afeta o homem completo, intelecto, vontade, sentimentos ou emoções. O salmista vai dizer que nós somos como uma flecha que só vai encontrar descanso no Senhor. Agostinho vai dizer que nós somos angústia, nós somos um ser angustiado, a angústia faz parte de nós. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo com desejos, com vontades, com quereres, buscando encontrar esse desejo, a saciedade desse desejo. E aí ele vai dizer que se eu encontro em mim algum desejo que nada nesse mundo consegue satisfazer, eu só posso concluir uma coisa: eu não fui feito para este lugar. E é essa a imagem que o salmista dá, que nós somos uma flecha lançada, e nós não vamos encontrar repouso, descanso em lugar nenhum, senão no Senhor. Por isso que há muitas pessoas inquietas e com uma arte de substituição. Ela quer ser amada, o que ela faz? Busca nos relacionamentos. Aí tem um monte de relacionamento. A pessoa quer ser amada, ela busca nas amizades. Aí tem um monte de amizade fútil que não faz sentido nenhum, que só faz mal para ela. A pessoa ela quer se sentir pertencente e aí ela compra amizades, ela compra amigos, ela quer dar as coisas para os outros, quer receber os outros na casa dela. A pessoa quer se sentir viva, aí ela usa droga. Aí ela bebe até cair. Aí ela faz um monte de coisa. Por quê? Porque ela está se sentindo morta, ela quer se sentir viva. Por isso que é necessário e é urgente a nossa mensagem. Pastor Marcos que o diga, os pastores da nossa igreja que o digam. Mas tem gente que está convencido de que é crente, mas vive uma vida completamente oposta ao Evangelho de Cristo. Vou brincar com eles aqui. Os gabinetes que o digam. Você entra, vai conversar com uma pessoa e a pessoa começa a te relatar a história da vida dela com uma satisfação pelo passado, com um orgulho de ter feito aquele tipo de coisa, que você fala assim: meu amigo, vamos mudar o assunto, não vamos mais para o aconselhamento não, agora a gente vai para o evangelismo. Você precisa se converter. Você precisa nascer de novo. Você tem certeza de que você nasceu de novo? Porque nascer de novo é passar a amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Ele odeia. Se eu continuo amando aquilo que Deus odeia e continuo odiando aquilo que Deus ama, só posso supor uma coisa: você não nasceu de novo. Se você está enfrentando, ou no caso, se você não está enfrentando nenhuma batalha, nenhuma guerra entre a sua carne e o seu espírito, se está tudo bem, está tudo em paz, está tudo muito tranquilo, eu só posso também supor uma coisa:
De duas uma. Ou você está morto, ou você está exatamente onde o inimigo quer. Se você não está passando por... Está tudo muito em paz, muito tranquilo. Sabe por quê? Porque a gente foi ensinado na modernidade a uma sociedade de desempenho, a uma sociedade da motivação, a uma sociedade do plus, para mais, vambora, vai alegria, ir para cima e tal. Só que por conta disso, você vai olhar as estatísticas de depressão, de síndrome de burnout, de suicídio, só aumenta. Por quê? Porque ninguém vai conseguir atingir esse nível. Ninguém consegue ser perfeito. E esse é o grande ponto do renascer. Esse é o grande ponto do nascer de novo. Deus não quer melhorar você. Deus não quer que você tenha uma super performance. Deus não quer que você seja um super-homem. Deus quer que você nasça de novo. Deus não quer te dar um upgrade. Deus não quer melhorar um pedacinho da sua vida, uma parte da sua vida. Deus quer você por completo. E é impossível para nós melhorarmos. Isso é chamado de adestramento. Você se torna uma pessoa adestrada. A sua natureza não é mudada, mas o seu comportamento é. E é o que acontece, em algum momento você vai ficar com raiva da vida e vai jogar tudo para o alto e vai para onde? Para onde a sua natureza está pedindo. É como o porco que é lavado e volta para a lama, é como o cachorro que volta para o seu próprio vômito. É isso. Essa é a linguagem que a Bíblia nos apresenta, daquele que não nasceu de novo. É uma pessoa que de alguma forma tem alguma satisfação no pecado e não se arrepende. E aqui eu quero apresentar um homem, o primeiro homem que aparece aqui. Versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele era rico, ele era conhecedor da palavra, ele era o principal entre os judeus, ele era uma autoridade no povo. E mesmo assim, eu acho impressionante que ele chega para Jesus como quem quer um assunto, buscando assunto. Vejo que és mestre em Israel. Pelos sinais miraculosos que realizas, somente se você for da parte de Deus. E aí Jesus nem responde, nem comenta. É necessário que você nasça de novo. Por quê? Porque não é a minha posição social, não é a minha autoridade pública, não é a quantidade de dinheiro que eu tenho, não é nada. Porque se eu não nascer de novo, isso não é passaporte para entrar no céu. Assim como a vida carnal é gerada, a vida espiritual precisa ser gerada. Não há estágio intermediário. Ou você nasceu de novo, ou não. Ou está vivo, ou está morto. Isso foi prometido lá em Ezequiel 36, do 26 ao 27, quando Deus diz que daria a nós um novo coração, colocaria em nós um espírito reto, Ele removeria de nós o coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne. Isso foi prometido. E Jesus estava ali anunciando que essa promessa estava se cumprindo. E desde aquele dia, desde aquela cruz até hoje, nós temos esse acesso. Deus quer remover o coração de pedra e colocar um coração de carne. Você tem certeza de que você é salvo? Você tem certeza que você nasceu de novo? E aí pode ser uma pergunta na sua cabeça. Por que eu preciso nascer de novo? Porque o nosso coração natural, o nosso coração do velho homem, ele é inclinado para o mal. Sem o novo nascimento, nós somos entregues às paixões. Nós não conseguimos resistir à pornografia, adultério, mentira, fofoca, divórcio, seja lá o que for. A gente não consegue resistir a esse tipo de coisa. A gente quer fazer. Por quê? Porque o nosso coração natural, ele é voltado para esse tipo de coisa. O nosso coração natural, ele é voltado para isso. Por isso que a gente precisa de um novo coração. É por isso que nós precisamos de uma transformação radical. A gente não existe... Só para eu explicar para você melhor. A doutrina da regeneração, ou a doutrina do nascer de novo, do novo nascimento, ela é, graças a Deus, um hors concours. Não tem debate na teologia sobre ela. Não vai encontrar calvinista discordando de arminiano, você não vai encontrar luterano discordando de anglicano. Por quê? Porque todo mundo sabe que é necessário nascer de novo.
Não existe obra de redenção sem que antes haja o nascer de novo. Não existe conversão, santificação, justificação, consumação sem que a pessoa nasça de novo. É uma obra sobrenatural do Espírito de Deus. Não há. Não tem outra discussão. Por que eu preciso nascer de novo? Porque a fé intelectual ou a fé emocional elas não são suficientes. Não é porque eu sei que Jesus é o Cristo, não é porque eu sei que Ele veio, não é porque eu sei essas coisas. Nicodemos sabia de tudo isso. E muito mais. Provavelmente ele tinha a Taná gravada, o Velho Testamento hebraico gravado na cabeça dele, decorado. Ele sabia de cor e salteado os textos bíblicos. Mas não é porque eu conheço, o nome disso é gnosticismo. É uma fé baseada em conhecimento. Porque eu conheço, eu sou salvo. Não é. Porque senão, na verdade, a gente só faria a escola. Não teria música, não teria nada, só fazia escola. Faz uma prova, você passou na prova, está salvo, morre. Mas não é. Não é uma questão de conhecimento, não é uma questão de apreensão de informação. E nem é uma questão de fé emocional. Eu senti. Eu arrepiei. Eu tal coisa. Não, também não é. É algo muito mais profundo e sobrenatural. É algo que acontece no mais íntimo do seu coração, que você não consegue nem acessar. Por isso que é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Jesus diz em João 3,3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é interessante que ele fala isso e Nicodemos não entende. Tanto que ele vira no verso 4 e fala, como alguém pode nascer de novo? Como assim? Como assim? Não faz sentido. Isso que você está falando não faz sentido. E aí Jesus usa uma outra linguagem para explicar para ele. Que é o verso 5 ao 7. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O que ele está falando aqui? Ele falou a mesma coisa, só que uma linguagem diferente. Antes ele tinha dito, você não consegue ver o reino. Interessante. Tá, mas eu tenho a promessa do reino. Daniel prometeu um reino. Ezequiel prometeu um reino. Lá, Davi, em Samuel, é prometido um reino. Show. Legal, mas nascer de novo? Não entendi. E aí Jesus usa uma outra linguagem. Aqui só para ficar claro. Ele fala ver e entrar, mas ver e entrar vai significar a mesma coisa. Ninguém pode entrar sem ver, ninguém pode ver sem entrar. Ok? Então, significando a mesma coisa, ele está falando exatamente a mesma coisa nos dois versos. A diferença é que ele está explicando. Ele está dando uma linguagem mais fácil para Nicodemos conseguir entender. E aí ele usa figuras do Antigo Testamento. Que figuras são essas? A água. Que água é essa? Havia um costume entre os judeus de rituais de lavagem, rituais de purificação. E aí alguns vão tentar colocar aqui o batismo de João como sendo o batismo de João para a regeneração. Para isso eu quero fazer um parêntese. Batismo, mergulhar na água, o pastor pega e fala, então, amém, pá. Isso não é regeneração. Isso é um símbolo daquilo que acontece primeiro no seu coração. Mas tem muita gente que vai para o batismo convencido de que é crente. Aí o que acontece? Toma banho. Vai para a vida, não tem vida, está morto. Vai viver, vai dar testemunho, vai falar do evangelho, mas não tem vida. Não tem vida, só tomou banho. E aí é desperdício de tempo. É desperdício da sua vida. É desperdício. Por quê? Porque isso não vai mudar nada. O que é importante primeiro? Nascer de novo. Olha o que Ezequiel 36, do 25 ao 27 diz. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Jesus estava praticamente citando esse texto quando ele está falando com Nicodemos. Lembra quando o profeta disse
que lavaria vocês. Lembra quando o profeta disse que colocaria um novo coração? É disso que eu estou falando. É disso. Se você não for transformado de dentro para fora, você não vai conseguir. E aí ele continua, Jesus falando com Nicodemos, e aí ele fala algo surpreendente. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com os nascidos do Espírito. A gente não sabe quem é nascido, a gente não sabe quem não é nascido. A gente consegue ter algumas evidências. A gente consegue olhar assim e falar, pô, parece, tem uma aparência, tem um comportamento que condiz com o Evangelho. Alguma coisa ali está me mostrando que essa pessoa parece que nasceu de novo. Eu estava lendo um livro do século XVII. O nome do livro é Afeições Religiosas, de Jonathan Edwards, onde ele vive 2 avivamentos na Nova Inglaterra. E aí ele estava desesperado porque muitas pessoas manifestavam dons, muitas pessoas manifestavam novos comportamentos, muitas pessoas manifestavam graça, porém não nasceram de novo. E aí ele escreve livros para tentar entender o que estava acontecendo. Aí ele escreve a obra do Espírito Santo, aí ele escreve a ação sobrenatural do Espírito Santo, aí ele escreve afeições religiosas, ele escreve um monte de livro para tentar entender. Por quê? Porque acontece uma coisa muito interessante na igreja. Já viu aquele negócio de comportamento aprendido? Você anda tanto com uma pessoa, anda, quando você percebe, você está igual àquela pessoa. Você fala igual, você brinca igual, você ri igual, você chora igual. Você vê os mesmos filmes, tem os mesmos gostos. Isso é um comportamento aprendido. Mas isso não significa que dentro dela, a natureza dela foi modificada. Isso acontece dentro da igreja. Tem muita gente que vem para a igreja, acha legal, tem um grupo maneiro, uma galera legal, fica andando para cima e para baixo com ele, vai comer hambúrguer, vai comer pizza, vem para o culto, levanta a mão, porque todo mundo levanta a mão, vai para frente, dá o dízimo, porque todo mundo dá o dízimo, faz isso, faz aquilo, vai para o gabinete, conversa. Mas passa a vida inteira, 15, 30 anos de crente. Mas não sabe o que é o Evangelho e não sabe o que é nascer de novo. Sabe o que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Porque eu não me preocupo com uma coisa. Eu não me preocupo com a vaidade, com a sua, vamos dizer assim, autoestima, em achar que só porque você tem 30 anos de crente, significa que você é crente. Eu prefiro que você, depois de 30 anos de crente, se converta, do que você passar 30 anos de crente, chegar lá no dia do juízo e falar assim, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falei do teu evangelho, em teu nome eu fiz tal coisa. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso é a urgência do evangelho. A urgência do evangelho é uma pregação que gera vida. A urgência do evangelho é uma pregação que permite, vamos dizer assim, um péssimo linguajar, mas vamos dizer assim, que permite que o Espírito Santo haja na vida do outro. Por mais que eu faça em persuasão, eu evangelize com persuasão, porque isso é real, a gente persuade, a gente usa argumentos, senão não teria argumentação, porque senão você não saberia, tudo que eu estou fazendo aqui é uma argumentação. Eu estou argumentando com você sobre nascer de novo, eu estou argumentando. Então eu estou agindo de persuasão. Mas eu não ajo de pressão, eu não ajo de um convencimento carnal, eu não fico mostrando para você benefícios, eu não vou usar a máxima de Pascal, que Pascal disse o seguinte, vamos dizer o seguinte, você está falando com uma pessoa que é não convertida, é do mundo, ele é assumidamente do mundo, não é crente, é sem igreja. E aí ele vira para você e fala assim, eu não acredito nada disso que você está dizendo, para mim isso é tudo mentira, Jesus é falso e tal. E aí você vira para ele e faz o silogismo de Pascal. Pascal diz o seguinte, vamos dizer que você esteja certo. Se você estiver certo, a gente sai no empate. Ok? Você está certo? Jesus não existe, não vai ter nada depois, acabou, não tem julgamento. Agora, se eu estiver certo, você vai para o inferno, eu vou para o céu. Faz sentido? Tem sentido. A lógica está correta. Mas é totalmente carnal. Onde está a pregação do evangelho? Onde está o anúncio de Cristo morto, ressurreto, ao terceiro dia, que se levanta do túmulo para nos dar vida? Onde está essa mensagem? Não tem mensagem. Por isso que não é argumento carnal.
Por isso que não é um silogismo. Por isso que não é essa lógica construída em cima de filosofia vã. Não é essa lógica construída em filosofia secular. É uma lógica construída em cima da ação do Espírito Santo. Uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E aí Jesus, ele continua falando com Nicodemos e ele fala de uma passagem, lá de Números, onde ele diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O que ele está dizendo nessa passagem? Em Números, acontece um fato muito interessante. O povo de Israel se rebela. Ele começa a adorar outros ídolos, ele começa a se rebelar contra a autoridade de Moisés, ele começa a fazer um monte de coisa errada. O que Deus faz? Deus envia serpentes venenosas para o meio do povo. E naquele dia, o povo, a pessoa que era picada, mordida pela cobra, ela era doente, era adoecida de morte. Ou seja, ela ia morrer. E aí o que Deus vira para Moisés e fala, Moisés, levanta uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze e crer, será curado. Só que aqui a doença era de uma serpente, e a antiga serpente é Satanás. Então Jesus está fazendo menção àquele texto e dizendo, vocês têm uma doença mortal, e todo aquele que olhar para a cruz e crer será salvo. A doença da cobra poderia hoje em dia ir lá no Butantan, pegar um soro e passar na pessoa, mas a morte física que nós enfrentaremos, e se deixasse a gente não nascer de novo, nós enfrentaríamos a segunda morte, mas graças a Deus, Ele enviou o seu Filho, versículo 15, para todo aquele que nele crê tenha vida, e vida eterna. E aí agora a gente chega ao cume do monte, ao topo do Everest. Porque Deus deu o seu Filho amado, tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não saímos da condenação. Como é que sim, nós não saímos da condenação? Leia comigo, versículo 17 e 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ou seja, Deus está ofertando salvação essa manhã para você. Deus está ofertando para você transformação. Deus está ofertando para você renovação. Deus está ofertando para você transformação real e radical de vida. E no 18 ele vai completar. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque por não crer no Filho unigênito de Deus. Nós não saímos da condenação por meio de Cristo. Efésios 2,5 vai dizer o seguinte, nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, e Ele nos resgatou nessa condição. Amém? Então a ideia é a seguinte, em algum momento Deus não vira para a gente e fala assim, você vai para o inferno, você vai para o céu. O que o texto está dizendo para a gente é, nós já estávamos condenados. Nós já estamos condenados se não crermos nele. É automático, não tem passo 1, passo 2. Eu não creio, já estou. Nós saímos da condenação. Nós não vamos para a condenação, nós saímos dela. Eu tenho um amigo que costumava dizer que a pessoa já está no inferno. Nosso trabalho é tirar essa pessoa de lá. A pregação do Evangelho é resgatar as pessoas de lá, porque elas já estão lá. Eu já estava lá. Nós não seríamos condenados, nós já estávamos. E para isso nós precisamos anunciar o Evangelho da reconciliação. Nós estávamos condenados, agora estamos salvos. Nós estávamos mortos, agora estamos vivos. Nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos filhos amados do Senhor. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que nós fomos feitos nova criação. Ou seja, nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Esse versículo é emblemático. Por quê? Porque eu não consigo ser nova criação vivendo coisas velhas. Eu não consigo ser nova criação vivendo o passado.
Eu não consigo ser nova criação com os velhos hábitos. Eu não consigo ser nova criação com os mesmos antigos amores. Eu não consigo ser nova criação vivendo, adorando os mesmos ídolos. Eu não consigo viver a nova criação, ser nova criação com a mesma paz que eu tinha antes, baseada em cima de quê? De coisas carnais. Eu não consigo. Por quê? Porque agora eu sou nova criatura. Se você é uma nova criatura, mas o seu comportamento ainda está muito parecido com o do mundo, hoje é dia de arrependimento e de voltar. Hoje é dia de olhar e perceber que você estava indo, se desviando para a direita ou para a esquerda. E o caminho de Cristo é reto. Ele é apertado, é estreito, mas ele é reto. Porque não importa, eu já falei sobre isso, mas eu quero repetir. Porque não importa a sua posição social, conhecimento ou obras. Nicodemos era rico, principal entre os judeus, zeloso da lei. Mas se ele não nascesse de novo, nada adiantaria. O que isso significa, gente? Presta atenção. Nicodemos podia chegar para Jesus, assim como um jovem rico, e querer tentar de alguma forma comprar a salvação. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou ele poderia fazer como Simão, o mágico, vira para Pedro e fala assim: como é que eu faço para comprar esse dom aí? Ou ele poderia fazer como o outro fariseu que vira para Jesus e fala assim: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Não é por obras, não é por conhecimento e não é por posição social. Porque diante de Deus, é o que a gente já falou aqui na primeira mensagem da série. Não há judeu e nem grego, não há escravo nem livre, não há branco nem preto, não há nenhuma posição social, não há rico nem pobre, não há quem toca bem, quem toca mal, não há quem canta bem, quem canta mal, não tem isso diante de Deus, está todo mundo de joelho. Diante de Deus, todos nós estamos de joelhos pedindo perdão. E aqui muitos confundem regeneração com santificação ou com conversão. A conversão é um ato ativo. Nós cremos. Senhor, eu creio. Senhor, eu quero. Isso é conversão, é um ato voluntário, espontâneo. A santificação é um processo. Ela acontece pontualmente, Deus nos santifica, nos declara santos e nós caminhamos em santificação. Já a regeneração é um ato pontual. Ela acontece. É uma vez só. Você é regenerado apenas uma vez. E essa única vez muda tudo. Muda tudo. Antes eu gostava de fazer uma coisa. Cara, agora eu não tenho mais vontade de fazer isso. Agora eu quero ir para lá. Olha que estranho. Rapaz, eu gostava de mentir, agora eu me sinto mal quando eu minto. Rapaz, eu gostava de trair a minha esposa, agora eu não quero mais isso, eu me sinto mal. Agora eu gostava de ver pornografia, agora, cara, eu olho para aquilo, eu sinto nojo. Eu gostava de... É isso. Isso é uma mudança radical. É estranho, por quê? Porque a pergunta não é quando você creu exatamente. A pergunta é quando você começou a ouvir o Evangelho e o seu coração começou a mudar. Desde quando você começou a ouvir a mensagem do Evangelho e você começou a sentir nojo do seu pecado? Quando você começou a ouvir a mensagem do Evangelho e você já não mais tem desejo por fazer coisas pecaminosas, agora você quer ler a Bíblia, agora você quer orar. Isso é regeneração. E olha o que Jesus diz nos versos 19 e 20, que é o julgamento e a condenação. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Ou seja, quem não é nascido de novo ama as trevas. Quem não é nascido de novo foge da luz. Quem não é nascido de novo tem medo da santidade. Mas Jesus diz no versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Sem a regeneração, nós somos cegos, mortos e inimigos. Com a regeneração, nós conseguimos ver o reino. Com a regeneração, nós somos vivos, temos vida eterna. Com a regeneração, nós somos amigos de Deus. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, que vende lá na livraria, se você quiser, é muito bom.
ele tentando explicar o que seria a regeneração, essa transformação de natureza, ele usa uma figura dos animais alados. Ele fala que não é simplesmente pegar um cavalo e ensinar o cavalo a voar, porque cavalo não voa. É uma transformação de fazer o cavalo, que é um bicho que não voa, passar a voar. Isso é mais ou menos, ele está tentando explicar para a gente o que é a regeneração. É uma pessoa que odiava a Deus, agora passa a amá-lo. É uma pessoa que odiava as coisas de Deus, agora passa a amá-las. É uma pessoa que tinha nojo daquilo que Deus estava fazendo, agora ela está buscando saber o que Deus está fazendo. E para encerrar, eu estava lendo o livro que também vende na livraria, Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill é um pregador da década de 80, 70. Ele falava muito sobre avivamento e oração. E ele falava que a gente tem que parar de alguma forma, parar de falar o que é avivamento ou como é o avivamento. A gente quer avivamento? Então ora. Você quer avivamento? Então prega o evangelho. Por quê? Porque avivamento é trazer vida. O que é trazer vida? Pregar o evangelho. Por quê? Porque as pessoas só virão conhecer a vida através da palavra da verdade. Não existe outra forma da gente conhecer a vida senão pela palavra da verdade. A salvação é pela fé e pela fé somente, não por obras. Uma fé em Cristo que começa com arrependimento, e um arrependimento contínuo. Por quê? Porque ele começa no dia em que eu fui regenerado e ele vai até o dia em que Cristo voltar. Por quê? Porque eu estou todos os dias me aproximando da imagem de Cristo. Eu estou todos os dias me arrependendo de alguma coisa que eu ainda não entendi. Eu estou pedindo para Deus: Pai, eu quero te conhecer. Pai, eu quero entender melhor a tua vontade. Pai, eu quero me abandonar aquilo que eu fazia de errado. Deus, eu nasci de novo, mas parece que eu não nasci. Deus, eu nasci de novo, mas parece que eu ainda estou agarrado ao velho homem. Parece que ele está enterrado, mas ele está toda hora esticando a mão para fora e tentando puxar o meu pé. Deus, eu quero abandonar isso. Eu não quero mais essa vida. É um arrependimento contínuo. Eu quero deixar 4 frases para você. O Espírito Santo quer gerar vida em você. O Espírito Santo quer limpar os seus pecados. O Espírito Santo quer te dar um novo coração. Olhe para a cruz. Arrependa-se e creia. Não há outra forma.